crianças, tudo bem com vocês? Vamos à atividade do ler e escrever, 3B, construindo esquemas gráficos, tá lá na página 207 e 208. Então é importante que você pegue o seu ler e escrever, pegue o seu estojo. Nessa atividade, vamos estudar como os contos de assombração são organizados e quais recursos que o autor utiliza. Retome a leitura do texto A Velha de um Olho Só. Analise-o considerando personagens, enredo, tempo, conflito, desfecho e finalização do conto, utilizando o exemplo do esquema a seguir. Mas você deve estar se perguntando, esquema gráfico, o que é isso, professora? Então vamos conhecer um pouquinho, ok? Então o esquema gráfico é a tentativa de expressar visualmente dados de maneiras diferentes, assim facilitando a sua compreensão. Então tem o desenho aí, que está lá na página do livro também. E o esquema gráfico nada mais é que um resumo em forma de desenho praticamente, né? Para ficar muito mais fácil a compreensão do texto, que é um texto longo, com vários detalhes. Então quando você lê o esquema, você consegue organizar as ideias de melhor maneira a compreender esse todo. Então, a sua atividade é fazer esse esquema gráfico do texto A Velha de um Olho Só. Então, lá em cima, no primeiro quadradinho, já coloca o nome do texto. Eu sugiro que vocês façam isso no caderno, porque no livro não vai ter espaço. O texto é longo, as informações que precisam ser colocadas aí, talvez ultrapasse o espaço do livro. Então, faça no caderno. Pega o caderno de língua portuguesa, coloca lá atividade 3B, construção de um esquema gráfico e faça no caderno, certo? Então, o nome lá, A Velha de um Olho Só. A partir dali, vem os personagens. Quem são os personagens? Então, o personagem 1. Personagem 1, obviamente, é a velha de um olho só. A velha, certo? E o outro personagem que interage com ela ali na história é o André, aquele garotinho. Então, características. Então, no personagem 1, a velha, no personagem 2, o André. Características. Você vai ter que colocar aí as características de cada um. Percebam que lá no texto da velha tem bastante coisa. Já começa lá no início do texto, falando que ela é uma mulher, que ela é esguia, fina. Então, tem várias características. O que eu sugiro para vocês? Peguem lápis de cor, de diferentes cores, e pinta no texto, por exemplo, as características da velha de uma cor. Eu fiz aqui no meu texto, eu pintei de amarelo. Então, você pega o lápis de cor amarelo e pinta lá todas as características da velha no texto. Vai ficar mais fácil para você montar o seu esquema depois. Pega um lápis de uma outra cor para fazer as características do André. Parece que não tem muita, mas tem algumas, tá? Por exemplo, André é um rapazinho. Tá falando lá no texto que ele é um rapazinho. Então, essa é uma característica. O que é um rapazinho? É um menininho, um menino, né? Um quase adolescente, alguma coisa assim. Então, você vai colocar aí as características de cada um dos dois. Primeira parte, o enredo. Então, o que é o enredo? Enredo é a história em si, do que se trata o texto. Esse texto fala do quê? Qual que é o assunto principal dele? Esse é o enredo, ok? Situação inicial. Tá no nome já, né? É a situação que inicia o conto. Então, como que começa ali o conto? É aquela situação, a primeira situação que está ali, certo? Conflito. O que é o conflito? É um momento em que os personagens se enfrentam. É o problema, o enfrentamento, quando um se depara com o outro, que acontece ali naquele momento, tá? Esse é o conflito. Clímax, o momento mais assustador, mais tenso, aquele momento de suspense que você fala, meu Deus, o que vai acontecer agora? Esse é o clímax do conto. E o desfecho, como a história termina, como o conto termina. Qual é a finalização dele, certo? Além disso, ainda temos o tempo, né?
Então, no tempo vai trechos no texto que descrevem o tempo em que isso acontece, em que acontece o conto. Então, por exemplo, se é de manhã, se é à tarde, se é de madrugada, se é há uns anos atrás, se é a semana passada. Esse é o tempo do conto. E espaço, a descrição do local onde se passa o conto, tá? Então, como que é esse local? Onde que é? É numa praça? É numa casa? É no porão? É um carro? Qual é o espaço onde isso acontece?